Olá, sementes! Aqui é Devalai Aldara, Aldara Deva, mais uma vez com vocês, falando sobre um tema muito interessante que me chega por e-mail, que inclusive é um assunto já abordado dentro das rodas de conversa com os amigos, né, que é a respeito das diferenças entre a loucura e a multidimensionalidade, né? O que é isso? Né? Muitas sementes estelares se sentem loucas, né? Quando você começa no seu processo de despertamento, ou até mesmo dentro de um despertar mediúnico que não envolva exatamente o contato estelar, também faz com que a pessoa se sinta muito insegura por conta dos filtros de realidade rígidos, né, materialistas, que nós utilizamos nessa sociedade em que nós nascemos. Né? Então, qual é a diferença entre a loucura que uma pessoa manifesta e a sua capacidade multidimensional, né? Ou a sua capacidade mediúnica ou paranormal, ou a sua capacidade de percepção expandida? Né? Qual que é a diferença entre a loucura e os estados alterados da consciência? O que define a nossa multidimensionalidade? Então, esse é um vídeo para te ajudar a identificar as diferenças desses processos, entre os processos inconscientes, né? Porque são vários, né? E também o adoecimento destes processos, que é o que causa as patologias mentais, né? E a nossa relação com essa grande realidade. O que eu chamo de grande realidade? É exatamente esse meio, né, esse território nesse universo, que inclui muitas outras realidades separadas por véus dimensionais. Então a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Eu fiz um texto para ajudar a guiar o nosso raciocínio sobre isso, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender qual que é a visão da medicina tradicional materialista, que é a visão do mundo materialista que nós vivemos. Um mundo que está em transição, que está se transformando. Né? Existem muitas pessoas despertando para essa visão mais holística do ser humano, mas em contrapartida a gente também ainda tem alguns perrengues com relação a essa visão materialista da existência. Ainda bem que a gente tem hoje ciências como a física quântica que vem trazer uma visão mais expandida e diferenciada, mais holística dessa vida que nós temos aqui, né? Mas então o que é isso, né? Vamos entender qual que é essa visão da psiquiatria materialista e não holística, né? E essa psiquiatria é algo que foi inventado pelo sistema limitado que nós vivemos para limitar também a consciência do homem, tá? Então, eu quero deixar claro aqui, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, mas antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu não sou contra a ciência psiquiátrica, muito pelo contrário, até porque se eu tivesse me formado em medicina, eu seria uma psiquiatra com uma visão holística, expandida da realidade, mas eu seria uma psiquiatra, com certeza, se eu tivesse estudado medicina, né? Eu tampouco sou contra os tratamentos médicos, né? Porque quem nunca hoje em dia não sofreu com uma depressão e não precisou, né, ir no consultório de um psiquiatra, de um médico que pudesse recomendar uma medicação mais adequada para o seu caso, não é verdade? Então, não existe, não tem preconceito nesse discurso aqui, é isso que eu quero dizer, né? E também eu tenho amigos que são psiquiatras, né? Amigos que são psiquiatras, contatados, abduzidos e médiums que possuem também uma visão mais holística e que levam essa visão para os seus tratamentos dentro do consultório, dentro da clínica psiquiátrica, né? Então, são pessoas maravilhosas que estão ajudando muita gente, né? Então, não sou contra nada disso que existe em nosso mundo, que são ferramentas também, né? Mas a psiquiatria tradicional, como uma ciência materialista,
ela limita de fato a abordagem multidimensional do ser, né? E ela limita a abordagem multidimensional dessa realidade, né? Dessa grande realidade com R maiúsculo, né? Que contém várias realidades dentro de si, né? Porque isso não é interessante para a máquina social. E essa, quando eu falo de máquina social, na verdade, eu estou dizendo para uma estrutura de sociedade que funciona de acordo com os ditames econômicos, né? Porque quem manda no mundo é o sistema econômico, né? Então, a gente sabe que aquilo que não foi interessante para alimentar essa máquina de dinheiro, né, para alimentar o consumo, né, ou seja, cura, visão holística, uma visão multidimensional, a capacidade de se curar, a capacidade de enxergar além dos véus, a capacidade de ser quem você é, de executar aquilo que você veio fazer. Então, isso não alimenta exatamente a máquina econômica, a gente já sabe disso, né? Então, essa psiquiatria materialista é o que vigora no nosso sistema hoje. A gente precisa entender as diferenças entre essa visão mais rígida e tradicional, dessa outra visão que tem nascido graças às sementes estelares, que são psiquiatras e que estão trazendo uma visão mais holística a respeito dessas antigas classificações, né, que estão equivocadas, inclusive, né, e que trazem essa abertura para interpretações multidimensionais da realidade, né? Então, a gente tem outros ramos da ciência também que auxiliam, e aí, como ferramentas, novamente, a gente pode usar essa ferramenta para limitar ou usar essa mesma ferramenta para expandir, né? Então, a gente também tem neurociência, a gente também tem física quântica, que estão aí que meio que se casam em determinados assuntos, determinados contextos, para conseguir nos explicar e nos trazer um entendimento mais refinado acerca da forma como o nosso cérebro funciona, acerca da maneira como nós funcionamos dentro deste território de realidade aqui do mundo, a nossa percepção do mundo, a nossa percepção de mundo e a nossa percepção multidimensional ou extradimensional ou extrafísica ou metafísica, né? Então, os povos indígenas, né, e as tribos ancestrais, eles lidavam e ainda lidam, né, com os estados alterados da consciência de uma forma mais natural, de uma forma mais respeitosa. Normalmente, estes membros, eles se tornam xamãs, né, de alguma maneira, eles têm um outro tipo de função ali dentro daquelas sociedades, dentro dessas sociedades, né? Então, eles enxergam essa nossa capacidade multidimensional de uma maneira com responsabilidade amorosa. Eles tratam isso com responsabilidade amorosa, né? E então, o que define a nossa capacidade multidimensional, né? É a nossa percepção ampliada dessa grande realidade, colapsada em territórios dimensionais, que são pequenas realidades, ou seja, são realidades separadas em quadros como a 3D, a 4D, a 5D, e a gente pode incluir dentro desse pacote perceptivo os territórios do nosso próprio inconsciente, né, o inconsciente pessoal e os territórios do inconsciente coletivo. Então, a gente está lidando com um assunto muito vasto, um território muito vasto, para ser simplesmente delimitado, classificado e rotulado, carimbado como um processo de adoecimento mental, adoecimento psiquiátrico da pessoa, um adoecimento do ser, né? É muito amplo, a nossa ciência não está preparada ainda para lidar com isso, né? Então, da área holística, das terapias multidimensionais, né, as sementes estelares estão contribuindo e trabalhando, sim, no desenvolvimento dessa nova psicologia acerca do despertar da consciência e no nosso caso, enquanto semente estelar, acerca do despertamento, que é um termo
que foi trazido pela Estela lá do canal Escritora Estelar, vai lá, que é um canal muito bom e tá repleto de informações para você se instrumentalizar acerca do fato de ser uma semente estelar, ok? Então, quando a gente volta um pouquinho na história de uma forma bem resumida, né, antes do reconhecimento da ciência, né, como uma ferramenta social, com um papel de representação social forte na nossa sociedade, as perturbações mentais elas eram registradas com explicações místico-religiosas, tá? Então, os egípcios eles se diferenciaram um pouco nesse sentido, que eles também tinham um cunho, um veio religioso muito forte. A gente pode dizer que a religião egípcia era a imperatriz daquela cultura, daquele império, né? Mas eles também tinham um conhecimento da anatomia humana por conta do fato deles embalsamarem os seus mortos, né? E então, por conta disso, eles acabaram registrando que o cérebro e o útero teriam um papel significativo na origem dos transtornos mentais, né? Era uma pista que eles tinham naquele momento histórico, né, em que eles registraram estas informações. E aí a gente vai então para a Grécia, né? O termo grego para útero é estera, né? E daí então essa palavra inspira a origem do termo histeria para designar perturbações mentais. E vamos dizer assim que dessas duas culturas que eram extremamente patriarcais e machistas, então a gente tira a conclusão aí de que essas foram edições de um preconceito muito antigo contra a mulher, né? Então, meio que norteando aí que a loucura poderia ser algo em que a mulher seria mais suscetível porque ela menstrua, né? Não vou entrar no mérito, existe todo um estudo sobre isso também, que não desvaloriza a mulher por menstruar, tampouco coloca ela na barra da saia da loucura, mas é um termo off-topic que não cabe nesse vídeo aqui, né? É algo que talvez nós possamos ver depois, né? Mas aqui a gente está falando dessa psiquiatria mais clássica, né? Que é a materialista. Então, ela, enquanto ciência, ela só veio a se firmar depois que a medicina assumiu um papel social lá no século XIX. Não tem muito tempo isso, né? Nós estamos no século XXI, isso não tem muito tempo. E aqui, então, o conceito de sanidade, ele vem sendo ampliado para uma nova psicologia do despertamento, onde os termos que depreciam as habilidades naturais do ser não serão mais usados no futuro. Mas isso vai depender de nós hoje e agora, da nossa mudança em aceitar quem nós somos e o que somos, ou seja, sementes estelares, né? Da gente assumir isso. E existe uma grande diferença entre essas duas questões, né? A loucura em si e o fato de você ser uma semente, um ser, uma pessoa, um indivíduo que tem uma consciência mais expandida, uma percepção mais expandida da realidade. Hoje nós já somos em milhões, né? Então, o que é esquizofrenia e o que é loucura, tá? Então, a gente vai trazer aqui alguns conceitos que eu busquei aqui nos sites, na internet, para poder conversar sobre isso com vocês, para a gente trazer à luz, né? E ao invés de sair julgando ou falando ou se julgando, né? Falando de se achando no achômetro, no achismo de si mesmo, né? Antes de se rotular com qualquer nome, vamos entender o que é isso de verdade, tá bom? Então, a esquizofrenia é um distúrbio, é uma doença mental que afeta a nossa capacidade de pensar, de sentir, de se comportar com clareza, né? Caracterizado por alterações no funcionamento da mente, dos pensamentos, das emoções, mudanças nesse comportamento, né? Além da perda da noção da realidade e do juízo crítico, né? Então, essa pessoa, ela se comporta de uma forma diferente e muitas vezes inadequada dentro do viés social, né?
Então, a esquizofrenia, ela é caracterizada por pensamentos e experiências que parecem não ter contato com a realidade, fala ou comportamento desorganizado e participação reduzida nas atividades cotidianas. Dificuldade de concentração e memória também são sintomas. A causa exata da esquizofrenia não é conhecida, mas uma combinação de fatores como genética, ambiente, estrutura e químicas cerebrais alteradas pode influenciar. Sabe-se, entre aspas, que não tem cura. Por quê? Porque ela tem raízes em capacidades multidimensionais da espécie humana e estas capacidades são naturais, mas completamente mal compreendidas por nossa civilização atual, tá? Essa percepção de que aquilo que hoje se chama de esquizofrenia, a pessoa não nasceu assim, não é? Então, ela vai desenvolvendo isso conforme estas habilidades, essas habilidades vão se manifestando e ela não sabe como lidar com isso, tá? Essa é uma das interpretações, né? Então, os sintomas, né, que são classificados, que foram estudados desde o século XIX, muitos destes sintomas são sinais de mediunidade latente, inclusive, sinais de contato com outras realidades, mas eles são encarados como sintomas, né? Então, sintoma é diferente de sinal, eu já comentei isso em alguns vídeos anteriores, né? Sinal é algo que está sinalizando que algo está acontecendo. O sintoma representa um adoecimento de uma parte nossa, né? Então, são esses sinais de mediunidade, esses sinais de contato com outras realidades, com outros seres, são encarados como sintomas, porque nem todas as pessoas desenvolvem as mesmas habilidades multidimensionais e porque, propositalmente, esses sinais de despertar da consciência não são interessantes para o sistema social enquanto um experimento de controle da mente humana. Porque é isso que nós vivemos hoje, né? E que está sendo alterado, né? Está sendo transformado, transmutado aí na medida em que mais e mais pessoas entram em processos de despertamento devido ao contato com as energias de alta frequência da 5D, né? A gente já tem uma grade de 5D, né? De quinta dimensão no nosso planeta. Lembrando que a nossa interpretação acerca das dimensões é uma interpretação apenas simbólica e figurativa, porque não é exatamente desta forma como nós conceituamos, classificamos ou compreendemos ou ainda percebemos, né, o comportamento dessas dimensões. É muito além dessa nossa percepção que ainda está, vamos dizer, sendo treinada para aceitar e para viver dentro de uma 4D, nessa transição planetária, a fim de entrar na 5D, né? Então, eu pesquisei aqui uma lista, né, de perturbações, né, aliás, de sinais que são classificados como perturbações, né? Alguns são perturbações mesmo, né? Como no comportamento, por exemplo, né? O que indica, né? O que seria um sintoma de esquizofrenia, né? O excesso de agitação, agressão, automutilação, comportamento compulsivo, excitabilidade exagerada, hiperatividade exagerada, né? Hostilidade, isolamento social, né? Movimentos repetitivos, né? Repetição de palavras sem sentido, comportamento desorganizado, falta de moderação ou repetição persistente de palavras ou ações. Esse último item aqui da repetição persistente de palavras ou ações, né? Tirando desse pacote todas as outras coisas que nós mencionamos aqui, essas repetições podem ser sinais. Se uma pessoa que está em despertamento, né, uma semente estelar,
que teve uma experiência de contato, de ou de abdução, né? Ela passa por esse processo de repetir persistentemente palavras, ações, porque ela está elaborando um conteúdo e ela não tem, ela não sofre de automutilação, comportamento compulsivo, hostilidade, isolamento social, não tem nada disso daí. Né? Ela pode querer sim ter momentos de se isolar um pouco para ela perceber o que está acontecendo com ela, mas isso é uma tarefa consciente por parte dela, ela está consciente de que algo de diferente, que ela considera estranho, não comum, né, está ocorrendo com ela. Né? Então, se você tira todas as outras, os outros quesitos desse pacote e você tem só este sinal, então você tem de fato você tem de fato uma sinalização, um sinal mesmo de que você está num processo de elaboração de informação, né, de elaboração, de download de informação, de fluxo de informação que estão vindo e atravessando você, a sua consciência, para que você possa trazer isso à tona como um conteúdo elaborado mais tarde, né? Então, na cognição aqui, a gente tem outros sintomas que são classificados dentro dos processos de esquizofrenia no indivíduo, numa pessoa, né? Que são a amnésia, a confusão mental, crença de que os pensamentos não são seus, crença de que um evento comum tem um significado especial e pessoal, né? Delírio, desorientação, invenção de coisas, lentidão durante as atividades, transtorno de pensamento ou falsa superioridade, né? Então, algumas dessas características que são classificadas como sintomas de esquizofrenia, na verdade, também são sinais, não são sinais de adoecimento exatamente, né? São sinais de adoecimento se acompanha todo um conjunto de características. Mas se você tem, por exemplo, uma amnésia, né? Se você tem uma confusão mental, se você tem a experiência de que você percebe que pensamentos que não são seus atravessam a sua consciência, né? Você sabe como, no caso do estudo da sincronicidade que está aí para provar isso, né, minha gente? Você sabe que um evento de fato tem um significado especial, pessoal, mesmo que para a grande maioria ele seja um evento comum, não é? E existe um processo de desorientação cognitiva porque você está se experimentando, isso é algo diferente que está acontecendo com você, né? E você percebe outras realidades, você não está inventando coisas exatamente. Então, estes são sinais, essas características são sinais, né, de que você está atravessando um processo de despertar para a multidimensionalidade do seu ser. Ou a gente pode dizer também um despertar mediúnico, né? No humor, então, a classificação, né, clássica, né, da esquizofrenia vai trazer o quê? A ansiedade, vai trazer a apatia, o descontentamento geral, a despersonalização, a excitação, perda de interesse ou prazer nas atividades, raiva ou resposta emocional inadequada. Uma pessoa que está num processo de adoecimento psíquico, isso de fato é muito comum, mas para uma semente estelar que entrou em despertamento, uma pessoa que atravessa um processo de despertar mediúnico ou ainda um processo de despertar kundalínico, porque a kundalini é a energia, essa energia vital, esse fogo abrasador, este fogo serpentino, este fogo da nossa sexualidade, né? A Kundalini desperta, quando ela começa a irrigar os chakras, ela também causa alguns transtornozinhos, mas que não são exatamente o adoecimento do nosso ser, e sim sinais de despertamento para um novo patamar da nossa consciência, onde a nossa percepção ela vai além do véu que a classificação psiquiatra traz, né? Impõe,
né? Então, a gente também vai ter os sintomas psicológicos aqui, né? A alucinação, delírio, o delírio religioso, depressão, medo, paranoia, desconfiança ou ouvir vozes. Eles chamam isso de sintomas psicológicos, quando na realidade essas questões também podem estar relacionadas com o despertamento, né? Então, principalmente aqui dentro dos processos do humor, a sensação da despersonalização, né, de você não vestir o seu corpo, ou de você não ser você, ou de você ser algo a mais, de você ser alguém a mais dentro de você, isso é um sinal de um despertar, né? E nem sempre esse sinal, ele também vai... a gente não está dizendo que estes sinais são processos prazerosos, que são processos gostosinhos de atravessar. Não, né? No caso da experiência mediúnica, né? Um médium emocionalmente descompensado, ele pode entrar dentro de um processo de ansiedade, de apatia, de paranoia, sim, né? De ter respostas, desenvolver respostas emocionais inadequadas, né? Sentir raiva, ser extremamente reativo, principalmente se ele atrair para si, né? Dentro desse quadro, né? Um quadro de inteligência emocional mal desenvolvida, ele pode sim atrair para si obsessores do plano astral, que na verdade são o quê? Os habitantes daquilo que a gente chama de quarta dimensão, né? Ou quarto plano aqui na nossa Terra, né? Então ele vai ter aquilo que os médicos vão chamar de alucinação, de delírio, né? A gente sabe que existem pessoas, né, que o limite, né, a linha que separa, né, um território de uma pessoa que está adoecida psiquicamente, de uma pessoa que tem estes sinais, mas ela está consciente, consciente, com o emocional bem trabalhado, ela é uma linha muito fina, né? Porque são percepções de fato bastante delicadas de estarmos abordando, né? Sem esbarrarmos num conteúdo que possa representar um sintoma de adoecimento da psique humana, né? Então, aqui a gente também tem uma outra questão, né, que é a coordenação motora comprometida, né, a fadiga, a falta de resposta emocional, a perda de memória. Estes sinais podem ocorrer também na vida de uma semente estelar durante o processo de despertamento e aquilo depois se estabiliza, tá? E logicamente que dentro da medicina clássica materialista, então essas pessoas vão ser classificadas como esquizofrênicas, né? Então, muitos são sinais de mediunidade latente, né? De despertamento latente, inclusive o despertamento kundalínico. Aqui eu estou usando o termo despertamento para definir um outro viés do despertar da consciência que não precisa necessariamente caminhar junto com o contato com a família estelar. Às vezes a pessoa ela só atravessa o despertamento kundalínico mesmo e ela tem estes mesmos sinais. O corpo dela apresenta as mesmas reações, né, com as mesmas características psicológicas que uma semente estelar está apresentando dentro do seu processo, né? Porque a semente estelar ela também passa por um despertar kundalínico, né? Um médium, né? Dependendo do nível da mediunidade em que ele começa a desenvolver, ele também passa por um despertar kundalínico, tá? Então, muitos destes sinais são encontrados entre contatados, entre abduzidos, entre médiums, e graças a serviços de pesquisa como os da doutora Gilda Moura, por exemplo, né? O estigma das pessoas nessa condição tem diminuído. A doutora Gilda Moura ela tem então contribuído dentro dessa visão mais científica, né? Para essa nossa realidade, ela tem contribuído para retirar este estigma das pessoas que têm essas experiências, né?
Então, eu indico aqui nesse caso a leitura do livro, esse livro aqui, ó, Transformadores de Consciência, tá? Da doutora Gilda Moura, para compreender a natureza dos aspectos psicológicos do contato e da abdução, ok? Porque ela traz uma explicação, ela é psicóloga, então ela traz uma explicação recheada mesmo, com muito sabor. As explicações dela são muito saborosas para a gente entender como que funcionam esses processos psicológicos, os processos do nosso inconsciente, né? Frente ao contato, ok? É bastante interessante, né? E não só o trabalho da doutora Gilda Moura, né? O trabalho de muitas sementes em despertamento que são terapeutas multidimensionais, né? E que estão aí falando sobre o despertamento, que estão falando, abordando o assunto, o tema do contato, estão assumindo que são sementes, mas elas estão ajudando muitas outras sementes a compreenderem os seus processos de abertura de consciência, né? Então, eu indico também aqui a leitura do livro Medicina Vibracional, tá? Do Dr. Richard Gerber, né? Ele é médico também e considera os processos kundalínicos que são a causa de muitos sinais de despertar, como eu falei, que são confundidos com os sintomas, os transtornos psiquiátricos, tá? Nesse livro aqui, então, aqui a partir da página 329, ele traz este estudo aqui, e é um estudo que ele se baseou nesse livro aqui, ó, A Experiência da Kundalini, do Dr. Lee Sanella, tá? Que é, inclusive, psiquiatra, ok? Então, a gente tem pessoas dentro do ramo da medicina que estão trazendo pra gente uma nova abordagem dentro da autoridade profissional que eles têm, né? E alguns deles são sementes estelares, ok? Então, a gente, tendo feito esse apanhado, vamos entender o que é mediunidade, o que é paranormalidade, né? Então, assim, a gente já entendeu o que é esquizofrenia, o que é compreendido como esquizofrenia dentro da nossa sociedade. E dentro disso daí tem o senso comum, né? Que é tudo louco e que não compreende exatamente todas essas características, mas entende o conjunto delas de quando uma pessoa apresenta uma inadequação comportamental dentro do viés social, então ela está louca, certo? Que aquilo que ela apresenta não é comum, a percepção dela, o papo dela é esquisito, essa pessoa é esquisita, tá? E você tem, então, a classificação científica, a classificação médica para este transtorno, né? Do que é a esquizofrenia. Agora, vamos, para a gente entender mais sobre estes processos, do que é com os processos da consciência, e para a gente entender que os nossos processos da consciência não pertencem ao território da esquizofrenia, eles podem caminhar para isso, mas eles não pertencem num primeiro momento, né? A gente precisa entender, então, o que é mediunidade, o que é paranormalidade, né? Então, vamos lá, né? Mediunidade, ela tem causa genética e é a nossa habilidade de interagir com as outras realidades, tornando-se e nos torna, né? Ela nos torna medianeiros de uma comunicação com os seres que habitam essas realidades, ok? Já a paranormalidade, que também tem causa genética, ela é a habilidade que não depende do contato com seres espirituais ou multidimensionais ou extradimensionais ou seres metafísicos, chame o nome que você considerar melhor, né? Ela não depende desse contato com estes seres para ocorrer. Como na mediunidade, que depende da interação para trazer um conteúdo, né? Então, na paranormalidade, o desenvolvimento é do próprio indivíduo. Ele não depende dessa interação para estar manifestando algumas habilidades. Então, por exemplo, psicofonia ou canalização e psicografia são habilidades mediúnicas porque dependem de um terceiro elemento,
né? Então depende desses habitantes da realidade que nós chamamos de espiritual ou multidimensional, da 4D, da 5D, da 6D, enfim, né? Depende deles para acontecer, tá? Agora, casos como vidência, né? Que a pessoa consegue ver além do véu sem a ajuda de um mentor, de um terceiro elemento do mundo espiritual, né? A empatia psíquica, que é essa habilidade de sentir o mundo e as pessoas, e aí dentro dessa habilidade a gente tem um pacotão, um combo de outras habilidades que fazem parte desse grupo dos empáticos, né? E a gente também tem a telepatia, né? Que é essa capacidade de captar pensamentos que não são seus. Né? Então, às vezes, a pessoa está lá num desenvolvimento telepático, ela não sabe o que está acontecendo, ela sente agitação, ela sente necessidade de se isolar socialmente, até para não perceber tanto esses pensamentos, né? Não se sentir invadida. E aí ela é classificada como o quê? Como esquizofrênica ou ela é chamada de louca pelos seus familiares, né? Uma incompreensão total, uma ignorância total acerca destes fenômenos, né? Do fenômeno da consciência, né? Então, vidência, empatia psíquica, telepatia, telecinese, né? São habilidades paranormais porque dependem unicamente do indivíduo para se manifestar, ok? Às vezes, a habilidade telecinética, ela pode também estar associada com processos mediúnicos, né? Então, ou seja, quando o indivíduo ou médium, né, no caso médium, ele não produz isso sozinho, mas quando é a pessoa fazendo isso sozinha, sem nenhum terceiro elemento, então é considerado uma paranormalidade, tá? Que na verdade nem deveria ter esse nome, né? Porque é apenas um sistema de sensibilidade mais bem desenvolvido. Não tem nada de paranormal, é super natural. Quase, quase todo esquizofrênico, quase todo, porque existe aquela esquizofrenia, gente, que ela é causada por processos traumáticos na infância e aí ou na adolescência, e aí aquilo começa deixa o indivíduo totalmente desorientado e ele começa a manifestar, no caso, sintomas que são exatamente semelhantes aos sinais do despertamento, né? Ou do despertar da Kundalini, ou do despertar mediúnico, né? Quase todo esquizofrênico que foi classificado pela medicina convencional e não holística, ele nasceu com um potencial para ser um médium ou xamã. Até porque todo ser humano nasceu com esse potencial também, independente de ser esquizofrênico ou não, né? Então, mas no caso desse esquizofrênico que tem esse potencial, como ele não é compreendido pela nossa sociedade, embora ele, se ele tivesse, por exemplo, numa tribo, ele pudesse ser respeitado, né? Se ele tivesse nascido ali, né? Então, e a nossa sociedade não sabe como lidar com as realidades que ele percebe, né? Essas realidades que ele percebe tanto do inconsciente dele, como do inconsciente dos demais, assim como das realidades de 4D, 5D, ok? Então a sociedade não sabe como lidar com essas realidades percebidas por esse membro, né? Então ele não recebe, esse indivíduo, essa pessoa não recebe um treinamento adequado para lidar com lucidez, com fluidez, com consciência, com pé no chão, com todos esses elementos aí, né, que estão além dos limites para a maioria das pessoas, ok? Então ele vai perdendo a sua capacidade de discernimento, a capacidade de discernir quem ele é, né? E a capacidade de discernir, né, aquilo que os mundos que ele percebe são, né, que são realidades. No filme Undone, da Amazon Prime, a gente tem um caso típico disso, né? Então a personagem principal, depois de um acidente que é causado pelo seu falecido pai, inclusive, que era cientista, que era um físico, né? Ela desenvolve uma forma de relacionamento com o tempo e com o espaço, né, no nível de 4D, que é semelhante assim, a uma típica experiência que se tem com a medicina da ayahuasca, tá?
Então, é como se ela tivesse tomado ayahuasca, mas ali na série ela não tomou isso, né? Então, ela anda nas bordas da mediunidade, ela anda nas bordas das realidades, né? Entre mundos, ela viaja entre mundos, né? Só que ela é considerada louca pela família, pelos amigos que querem resgatá-la de si mesma, né? Querem interná-la, né? E, na verdade, isso daí é um comportamento social que já foi definido dentro de uma estrutura da autoridade médica. Então, assim, as pessoas a população, né, que acata estas ideias, estas convenções, né, de que o normal é isso que a gente tem aqui, né, não importa o que é natural, o natural, ele é perigoso. A natureza é perigosa, você deve temer a natureza, né? Mas aquilo que é normal, que pode ser reproduzido como um padrão dentro de um ambiente controlado, sim, isso tem valor. O que é natural não tem valor. Então, a sociedade como um todo, ela já assimilou estes conceitos, né? Então, ela se comporta dessa forma até para inibir estes processos de despertamento e estes processos de despertar de consciência que não necessariamente possam estar relacionados ao despertamento no contato com uma família estelar, mas a um processo de despertar da própria consciência do indivíduo no contato com o eu superior dele, tá? Então, tudo isso nos leva a concluir que uma mediunidade, uma paranormalidade mal compreendida e mal trabalhada, né, pode tornar-se um distúrbio mental como a esquizofrenia. Então, aqui a gente fecha aquele pensamento em que a gente colocou que quase todo esquizofrênico que foi classificado pela medicina convencional e não holística nasceu com potencial para ser um médium ou um xamã, quase todo, né? Porque tem aqueles indivíduos que, infelizmente, realmente são disfuncionais, né? Mas eles não são a maioria. Existe uma comorbidade no sentido de um processo mediúnico adoecido ali, com uma obsessão espiritual, entendeu? Um assédio espiritual e por aí vai, né? Então, uma mediunidade, uma paranormalidade, um despertamento mal compreendido e mal trabalhado pode deixar a pessoa nessa zona de exposição para o adoecimento psíquico, né? Porque isso expõe essa pessoa aos obsessores do plano astral, que na realidade é só uma outra realidade sobreposta à nossa, né? O quarto plano, né? Que não deixam a pessoa em paz, né? Fazendo-a desenvolver crenças. Sempre com o consentimento dela, eles dão a sugestão, mas ela acredita, porque o assédio é sempre constante em cima dela, então ela não tem tempo de respirar e ela acaba acreditando e aceitando, acatando essas crenças desses obsessores como se eles fossem figuras de autoridade na vida dela, né? Então, isso também faz com que essa pessoa desenvolva comportamentos esquisitos aos olhos da sociedade que está adormecida, que não os enxerga, que não os percebe, que não é multidimensionalmente instrumentalizada, né? Uma sociedade que não percebe essa conexão entre os mundos e os territórios de realidade que nós habitamos, porque essa nossa realidade não é separada do quarto plano. É tudo muito unido, na verdade. É tudo muito interseccionado, emaranhado seria a palavra correta. É tudo muito emaranhado, ok? A gente precisa, na verdade, compreender os nossos hábitos e os sinais, né? Para a gente conseguir discernir hábitos e sinais de sintomas, né? E de comportamentos de adoecimento que vão indicar, que são indicativos de adoecimento, ok? Então, por exemplo, né? Falar sozinho não é sintoma de esquizofrenia nem de loucura, né? Imaginar alguém conversando com você, né? Enquanto você elabora um pensamento, enquanto você conclui uma decisão, né? Toma uma decisão importante.
Imaginar um interlocutor não é loucura, tá? Na verdade, é indício de imaginação ativa, né? E o próprio Jung, ele desenvolveu a sua teoria em cima dessa capacidade humana de imaginar e de conversar com os elementos do inconsciente, dando uma forma, dando um nome para eles, como se eles fossem personagens. E Jung também fazia isso quando ele ficava isolado na Casa do Lago, para ele poder desenvolver e escrever sua obra, né? Ele também dava nome para as panelas e para os garfos, né? Para as entidades da cozinha dele, né? Como uma forma de elaborar elementos e esses processos simbólicos que ele pudesse trazer para sua consciência o significado que inconscientemente ele estava dando, né, para estes objetos. Então, isso daí, na verdade, é uma relação saudável, né, que você tem com você mesmo ou com esse imaginário, com essa imaginação ativa, com essa fantasia, né, para que você consiga elaborar melhor a sua experiência de realidade. Então, falar sozinho exatamente não é sintoma de esquizofrenia, tá? É só sinal de que você está elaborando o conteúdo mesmo, ok? Né? Porém, agora a gente vai entrar, né, no que é fantasia, né? Fantasiar com muita frequência que você é outra pessoa. Não, veja bem, que uma semente estelar sabe que é muito mais do que esse avatar de 3D e sabe que tem uma outra identidade que projetou essa. E isso é um conhecimento que, inclusive, ele é muito comum dentro da cultura indiana, né? Os Vedas, eles trazem essas histórias de avatares que tinham a consciência de que eram outras identidades, outras personalidades também, sem que eles fossem loucos, muito pelo contrário, eram seres de consciência avançada e que traziam ensinamentos importantes para as pessoas ali, né? Então, enquanto uma semente estelar, nós sabemos que existem outros avatares da nossa consciência e que esse aqui, manifestado na 3D, é apenas uma versão reduzida da nossa capacidade total, mas que não representa a nossa totalidade. E isso é uma semente estelar com consciência, né? Agora, uma pessoa que ela começa a fantasiar com frequência que ela é outra pessoa aqui, sem mencionar, enfim, esse universo, essa multidimensionalidade do ser, né? Então, você fantasia que é outra pessoa, que vive uma outra vida porque você não gosta da sua vida aqui, né? Então, isso como um hábito, como um ato de fuga, pode levá-lo a desenvolver esquizofrenia. Vai te tornar alvo dos obsessores do quarto plano, né? Até de quinto plano também, por que não, né? Que se alimentam de sombras humanas e das suas frustrações. Então, se você desenvolver um vício na fantasia de imaginar que você é outra pessoa, que você tem um outro nome, que você tem um carro, que você é rico, que você... Tô dando exemplos, tá? De repente nem é isso, né? Que você deseja para si, mas enfim. E você faz isso por muitos anos, aí você precisa tomar cuidado. Porque o estopim, né? Aquilo que te incentiva a fazer isso, na verdade é uma sombra que você não acolheu, é uma frustração que você se nega a enxergar, porque você não sabe como mudar, você não sabe como sair de onde você está, né? E uma forma de você lidar com essa frustração, uma forma inteligente, uma forma sábia de você lidar com isso, é desenvolvendo habilidades de mudança que tragam ajustes na sua vida para aquilo que você deseja. Então, você precisa desenvolver habilidades de mudança. Como? Você vai precisar de terapia, tá? Então, se você tem esse hábito, aí você precisa tomar cuidado, tá? Porque isso pode, sim, vir a se tornar um transtorno, um distúrbio depois. É diferente de você ter o hábito de que você, por exemplo, você tem que tomar uma decisão e aí você imagina um interlocutor ou alguém te questionando para que você possa elaborar aquele conteúdo interno.
Isso não é um transtorno e um distúrbio, mas passa a ser um transtorno e um distúrbio quando você deixa a sua realidade, sua vida de lado e você gasta muita energia mental, investe energia emocional em criar uma fantasia e quando você vê o dia já passou e você termina o dia cansado, frustrado e triste porque nada na sua vida mudou. Isso pode se tornar, sim, através do hábito de fugir da realidade, pode se tornar num transtorno psiquiátrico futuramente, principalmente se você vier a passar, a atravessar traumas, ou você já atravessou traumas muito significativos na sua infância ou na sua juventude e você não tratou deles. Então você precisa olhar para isso e precisa olhar para isso de uma forma muito séria, ok? Eu tô falando sério, tá? Então, assim, o que define a fantasia na psicologia? Aqui já são termos, então, já são definições que eu trouxe aqui também da internet para vocês, né? Então, em psicologia, né, a fantasia é um mecanismo de defesa. O que foi que eu acabei de falar? Né? Para não lidar com essa frustração, você cria essa realidade alternativa, né, para você para não precisar lidar com a sua realidade real, com o que você está passando aqui, né? Porque querendo ou não, por mais que você seja uma consciência que veio da 5D, você está se manifestando num veículo de 3D e atravessando, migrando através de uma 4D para uma 5D. Então você tem ainda um veículo biológico que está passando, está sofrendo mudanças e alterações vibracionais. Você tem que lidar com isso. Essa é a realidade com que você tem que lidar, tá? Então, fantasia em psicologia é um mecanismo de defesa que consiste na criação de um sistema de vida paralelo que existe apenas na imaginação de quem o cria, com o objetivo de proporcionar uma satisfação ilusória de que não é ou não pode ser obtida na vida real. Foi o exemplo que eu acabei de dar, ok? Só que esse conceito de fantasia, ele teve início lá em 1897 com Freud lá, né? Ele introduz esse conceito, né, ele introduz a fantasia como fachadas psíquicas, né? Então essas fachadas elas seriam construídas com o principal objetivo de obstruir o caminho às lembranças infantis. No caso assim de um trauma, então o inconsciente te protege, né? E causa essa obstrução, tá? E na verdade esse conceito de fachada psíquica ajuda Freud, então, a trabalhar melhor os seus casos com pacientes histéricos, né? Então, a gente tem a esquizofrenia, tem a histeria, tem a psicose maníaco-depressiva, que é o transtorno bipolar, a gente tem também transtorno borderline. Todos esses transtornos possuem conteúdos psicóticos, né? Que são também estados alterados de consciência, mas são estados alterados de consciência que são descompensados dentro de um indivíduo, de uma pessoa que não recebeu um treinamento para lidar com eles, né? Então, a diferença entre a fantasia e a percepção da realidade 3D, 4D e 5D, né? Como é que funciona isso, né? Então, o fato de você perceber outras realidades e os seus familiares e amigos não significa que elas não existam, né? Então tem uma diferença, tá? Partindo destes conceitos que a gente estudou de fantasia, desses processos, esses mecanismos de defesa e mecanismos de fuga, né? Para a real percepção que eu tô tendo além desses véus, e eu não tô falando só de clarividência, a percepção de uma 4D, de uma 5D, ela também pode vir através de processos auditivos que não sejam exatamente físicos, ou de processos telepáticos, ou de um sentir, de processos empáticos, né, onde eu sinto, né? Então, você pode ter indivíduos que desenvolvem uma sinestesia, que por incrível que pareça, você lê em muitos sites aí como sintoma, é sintoma de um distúrbio que acontece. A sinestesia não é um distúrbio, é uma habilidade. O fato de você ter uma habilidade e os outros não classifica você como um doente, né? Então a sinestesia, né,
a capacidade que uma pessoa tem de perceber as cores, ou os sons, ou os cheiros com os dedos das mãos, com a planta dos pés, ou então de perceber cores além do espectro que os olhos comuns de toda a raça humana conseguem perceber. Esses indivíduos, essas pessoas, elas possuem essas capacidades, essas habilidades, não é? Então, existe uma diferença entre aquilo que se fantasia e aquilo que se percebe, né? E o fato de você perceber outras realidades e os familiares e amigos não perceberem essas realidades, não significa que essas realidades não existam. Trata-se de uma experiência multidimensional que eles ainda não conseguiram acessar. Talvez porque não tem o DNA para isso. Lembra que eu comentei que essas questões elas vêm com o DNA, né? E também porque a 3D ela é mais densa, enquanto as outras realidades são as mais sutis. Então, o máximo que eles conseguem perceber é uma 3D mesmo. Mas isso não quer dizer que eles não possam despertar para outras questões, né? Eles podem despertar para uma consciência mais, para uma visão mais holística, mais empática do mundo, né? Mesmo que não seja uma empatia no nível multidimensional, eles podem ter uma empatia no trato com o outro, né? Eles podem ter uma consciência mais elevada no sentido de valores e princípios que a humanidade, valores e princípios humanos que a humanidade se esqueceu. Ainda assim, eles podem ser indivíduos despertos neste sentido, né? Talvez não despertos como uma semente estelar, mas dentro de um nível que não envolva essa multidimensionalidade toda, pode existir um despertar emocional, né, para uma vida mais humana, para um mundo melhor, né, para uma consciência melhor, né, para uma alimentação sem promiscuidade, né, que a gente imagina também, né, fazendo só um parênteses, que promiscuidade é só referente ao território da sexualidade. Não, existe, nós temos uma relação muito promíscua com a nossa alimentação, com a nossa nutrição, nós temos uma relação promíscua com os pensamentos, com as crenças limitantes que nós abraçamos diariamente, né? Então, essas pessoas, elas podem despertar para isso, de repente, né? Não para essa multidimensionalidade do ser, talvez porque falte esse DNA, né? Porque é necessário, sim, um DNA para que a gente possa ter, é necessária uma ativação de DNA para que a gente possa ter essa percepção, essa percepção multidimensional do ser e da vida, tá? Então, eu coloquei um tópico aqui, né, sobre desenvolver conscientemente as habilidades de um xamã, né? O que um xamã faz? Ele percebe e se relaciona com os elementos do seu próprio inconsciente. Ele percebe e se relaciona com os elementos do inconsciente dos outros. Ele percebe e se relaciona com os elementos e seres de realidades que existem além do véu da 3D, e eles interagem conosco, né? E que interagem conosco. E ele faz tudo isso, né? Ele adentra estes territórios e ele sabe voltar deles. É isso que difere um xamã de um esquizofrênico clássico também, né? Primeiro porque o xamã ele é disciplinado, ele não vai sair, entendeu? Como uma pessoa que a gente vê, né, falando em termos de senso comum, o louco da rua, né, que sai carregando o saco e falando e gritando, né, com o nada, com o vento. Pode ser que, na verdade, ele esteja ali gritando com conteúdos seus, sim, e também pode ser que ele esteja gritando com seres do quarto plano que ele está percebendo. E aí a gente tem um caso típico de mediunidade mal trabalhada, mas que está em processo já de adoecimento psíquico dentro do cérebro humano, já está enraizando no corpo físico, né? Já está somatizando a experiência esquizofrênica dele, né? Então, o xamã, ele não sofre desses transtornos, ele não sofre emocionalmente porque ele tá vendo estas coisas, ele tem um equilíbrio emocional para lidar com isso, ele tem uma racionalidade
para lidar com isso. Ele tem um norte filosófico que ajuda ele a equilibrar essa experiência e ele aprende as regras destes mundos, destas realidades, né? Então ele sabe ir e voltar. Um esquizofrênico, quando entra numa experiência dessa, ele não sabe voltar, né? Então eu diria que para uma semente estelar, né, essa experiência de ir e voltar, né, começando pelos nossos medos, explorando os nossos medos, ir e voltar através da experiência da imaginação criativa, né? Então vamos supor, um medo muito comum que uma criança gosta de personificar é o bicho-papão, né? Então, tem criança que conversa com o bicho-papão, né? Aquele filme, aquele desenho, né? Aquela animação Monstros S.A. mostra bem a forma como uma menininha lidava com o bicho-papão dela, não é? Então, a esquizofrenia é quando a pessoa ultrapassa o véu e adentra estes territórios e ela fica presa lá. E aí ela começa a somatizar estes sinais de uma forma adoecida porque ela não tem o preparo energético, ela não tem o preparo moral, ela não tem o preparo emocional, ela não tem o preparo intelectual ou cognitivo para lidar com aquilo. E eu tô falando de preparo intelectual não no sentido de erudição. São coisas que você não aprende nos livros, mas hoje existem muitos livros que falam disso, em especial os livros que são da doutrina espírita kardecista, né? Livros de desenvolvimento mediúnico. Então, a doutrina espírita, ela desenvolveu uma metodologia num ambiente controlado, né, que possibilita uma pessoa a desenvolver-se multidimensionalmente, mas isso também é um ambiente controlado, né? Então, ou seja, vai até ali dentro daquilo, dos preceitos que essa doutrina especifica. Então, se você entra em despertamento, né, você tá num processo, né, você entrou em despertamento e descobriu que você é uma semente estelar. De repente, a casa de espiritualidade, né, independente da linhagem dela, ela é limitada num determinado ponto, você vai ver que existem territórios que, além daquilo que é oferecido a você, que você vai precisar explorar. E esses territórios, você não vai encontrá-los escritos nos livros. Muitos desses territórios você vai encontrar em livros de fantasia, que muitos deles, inclusive, são inspirações, são canalizações daqueles escritores, né? Você pode também encontrar isso nas mitologias, né? Então você vai precisar realmente dar uma estudada, girar o mundo, né? Para você conseguir validar a experiência daquilo que você está atravessando, como também trocar informações e experiências com outras sementes estelares que possam validar a sua experiência e também fazer terapias com terapeutas multidimensionais, né, que também podem estar te ajudando a compreender melhor a natureza das suas experiências. Então, não é necessário você fazer uma tempestade no seu copo d'água, né? Então, isso é um treinamento de entrar no inconsciente e retornar, ir e voltar de lá, né? Ou de entrar num outro território de realidade, percebê-lo, não necessariamente entrar, mas percebê-lo, e retornar desta percepção com uma visão mais expandida, com um ensinamento, uma explicação, ou às vezes até assim só com uma percepção, tipo, uma descrição. Eu vi isso, isso e aquilo, vou anotar, vou tomar nota, vou olhar para isso com carinho, para distinguir se tem algum conteúdo do meu inconsciente que foi projetado ali, né? Se foi um processo visual, por exemplo. Às vezes o inconsciente projeta conteúdo através de palavras. Você escuta uma palavra e você fica com aquela fixação mental o tempo todo. Às vezes o inconsciente ele vai projetar um conteúdo que você vai manifestar e vai bater, vai esbarrar na saia de outra pessoa. E você está implicando com uma outra pessoa. Você só vê defeito naquela pessoa e de repente aquela pessoa que era ótima para você, ela acaba
vestindo uma capa de mal, mas é você quem tá dando isso, né? Então, tudo isso são formas muito simples da gente começar a lidar. Esse é o meu gato falando tchau. Da gente começar a lidar com estes territórios da multidimensionalidade, que são habilidades naturais que nós, enquanto sementes estelares, carregamos, trazemos. Então, era essa informação são essas informações que eu queria estar passando para vocês, e eu espero que elas tragam, de uma certa forma, alívio, né? E discernimento, né? Na autoobservação de cada um, né? Eu espero que elas te ajudem, te ajudem a não se sentir louco, você, semente estelar, te ajudem a não se sentir louca, né? A parar de se julgar tão pequeno, tão mal, né? A parar de se comparar com os outros. Eu espero que essas informações também te incentivem, né? Você cuidar melhor de você mesmo, né? A fazer terapia quando necessário, né? A se abrir, né? A se abrir para suas habilidades naturais, sem preconceitos, e a se valorizar mais. Porque você, semente estelar, desceu aqui para fazer a diferença. E é isso. Até o próximo contato.